Oi, Sara, Tiffany aqui. Bem, eu vou falar sobre as principais ideias que eram defendidas pelo iluminismo. As principais ideias eram o uso da razão e do racionalismo. Aí era tipo meio que como uma forma de iluminar o caminho da humanidade para que houvesse um desenvolvimento e as pessoas não continuassem na ignorância. Bom, agora eu vou explicar sobre a dinastia Stuart. Bem, o primeiro rei foi o Jaime I e ele queria controlar o avanço da burguesia. E para controlar esse avanço, ele teve que aumentar os impostos e também começou a perseguir a religião puritana, que era a religião mais seguida pelos burgueses na época. Ele também chegou a fazer a dissolução do parlamento e ele reinou até a sua morte. Mas depois de sua morte, quem assumiu foi o seu filho, Carlos I. Ele queria ter a mesma política do pai. Ele até tentou aumentar os impostos, só que foi impedido pelos burgueses. Ele não tinha a mesma moral que o seu pai, então por isso que ele chegou a ser impedido. Bom, eu também vou explicar a Revolução Gloriosa, que foi um evento político que ocorreu entre 1688 e 1689, lá na Inglaterra. E a Inglaterra era o reino protestante, que desde 1685 tinha como monarca um rei católico, que era o Jaime II, que ele já vem da dinastia Stuart, que adotou a política a favor da sua religião, em detrimento ao protestantismo. Bom, primeiramente eu vou começar falando sobre a Revolução Puritana. A Revolução Puritana, ela começou por conta que antes na Inglaterra era governado, né, pelo rei Carlos I. E o rei Carlos I, ele era um rei absolutista. Mas ele tinha o seu parlamento, que era composto por pessoas nobres, pessoas que tinham um certo poder na sociedade, e a maioria deles eram puritanos. E ele não era, né? Então, assim, o parlamento, por conta, tipo assim, que o rei ele não concordava com muitas opiniões que eles mandavam. Por conta que ele era absolutista e eles queriam um regime diferente. Então, eles usavam das declarações de direitos para se comunicarem com o rei. Mas o rei ele não dava ouvidos ao que os parlamentistas mandavam para ele. E foi aí que começou algumas revoluções. O estopim do fim desse primeiro parlamento foi por conta que Carlos casou-se com uma católica e eles, por serem puritanos, eles acabaram não concordando, e também por conta que ele se envolveu e gastou demais nas guerras europeias. Então, para os parlamentistas se vingarem dele, eles demitiram o general que Carlos tinha escolhido a dedo para colocar naquele cargo. E foi aí que Carlos se revoltou e deu fim desse primeiro parlamento. Em 1628 começou o novo parlamento, mas Carlos, por criar novas taxas de impostos, por conta que lá estava em um momento de crise muito grande. Então, por conta que ele criou essa taxa e ele não buscou a aprovação do parlamento, esse novo parlamento de 1628 também acabou. E foi nesse tempo, passou-se 11 anos sem parlamento, mas por conta que ele estava ali perdido, ele resolveu criar um novo parlamento. Mas nesse novo parlamento também ocorreu várias discordâncias com os puritanos, por conta que ele punia homens nobres e tal. E também ele iniciou uma rebelião na Escócia e começou
a criar aquela discordância entre alguns grupos dentro do parlamento, que foi quando ele começou a intitular os puritanos de cabeças redondas e os homens nobres, os católicos que apoiavam ele, de cavaleiros. E por conta que estava acontecendo tudo isso e tal, os parlamentistas eles decidiram acabar com o parlamento. E esse parlamento, o novo parlamento, teve fim em 1639. Em 1640 teve um novo parlamento, mas foi um parlamento muito curto, por conta que ele também teve várias discordâncias dos parlamentistas com o rei. Então, após isso, como ele sempre ficava perdido, ele buscou um novo parlamento, que foi o Longo Parlamento. Que nesse Longo Parlamento, por conta que ele já tinha percebido que não estava dando certo o que ele estava fazendo, ele resolveu colocar algumas coisas assim para chamar a atenção dos parlamentistas, que foi a impossibilidade de dissolver o parlamento durante 3 anos, a proibição da criação de impostos sem que passasse primeiro pelas mãos dos parlamentistas e também a adotação da lei trienal. Mas, como sempre, tinha a questão dos conflitos, ocorreu um estopim para a Revolução Puritana, que foi quando ele começou a aprisionar alguns membros desse parlamento, que já tinha acontecido também antes, que já tinha aprisionado algumas pessoas, mas dessa vez foi assim o estopim que levou à guerra. Na guerra, os parlamentistas, por serem a maioria, eles acabaram ganhando e aprisionaram Carlos. Eles foram comandados por Cromwell. E após essa guerra, iniciou a Era Cromwell, que foi uma era muito produtiva, por conta que tinha um objetivo de ajudar os pobres e tudo, mas também não teve muito sucesso. Entre esses meios, Carlos acabou sendo executado e vieram várias consequências. Agora sobre a Revolução Industrial e sobre a Revolução Industrial e o pioneirismo inglês. Bom, o pioneirismo inglês e a Revolução Industrial, eles tinham uma grande ligação, por conta que na Revolução Industrial o objetivo deles era o capital, a mão de obra e a matéria-prima. Esse capital ele era obtido da seguinte forma: ele vinha através das navegações, né, que as navegações eram utilizadas como o meio de transporte das mercadorias, tanto de exportação como importação. As colônias que começaram a ser criadas, que por conta que eles tinham que obter a matéria-prima para a criação, e essa matéria-prima, que no tempo a maior indústria era a indústria têxtil, eles tinham que fazer a criação das ovelhas. E essa criação de ovelhas acabou que eles começaram a expulsar os camponeses das suas terras para fazerem as criações. E esses camponeses eles acabaram migrando para as cidades, e quando eles chegaram lá nas cidades, como estava acontecendo toda a revolução e tudo, eles começaram a trabalhar nas empresas. E isso, a gente vê que tem essa grande ligação. Por conta que eles iam obter a matéria-prima, e da matéria-prima eles também já obtinham a mão de obra. E também o grande, assim, o que muito chegou assim, a ajudar foram os tratados favoráveis, que a Inglaterra e Portugal eles tinham um tratado antes dessa questão de importação e exportação. Mas como Portugal foi começando a falir, eles acabaram devendo algumas coisas. E como eles não tinham mais muita matéria-prima para mandar, grande parte do ouro que tinha aqui no Brasil, eles tiveram que colocar
enviar para Inglaterra para pagarem o que eles estavam devendo.